todos, boa noite aos internautas. Mais uma vez na casa de Schutel, pedimos o amparo e a proteção do Mestre Jesus, para que a gente possa fazer as reflexões necessárias na noite de hoje, trazendo não só a nossa mente, a nossa consciência, mais conhecimento, mas sobretudo a oportunidade de refazimento das nossas almas, serenando os nossos corações, compreendendo melhor os valores imortais que Jesus nos trouxe há mais de 2000 anos. Bom, estamos na terceira aula do estudo no livro, no Mundo Maior, né? Vou fazer a pergunta mais uma vez essa semana. Quem leu o capítulo 1, levanta a mão. O Ibope aumentou um pouquinho mais em relação à semana passada, mas já é bom, né? É ótimo. Isso mostra que a nossa insistência pois é, não é? Mas que isso, né, faça parte aí do nosso programa semanal de estudos, né? Bom, então estamos na terceira aula, sendo que, como nós comentamos lá no início do nosso estudo, as aulas esse ano, dado ao fato de que os capítulos são muito densos, muito ricos, e para que a gente não atropele, né, cada capítulo, a gente optou por estudar cada capítulo em 2 aulas. Assim dá para que nós façamos reflexões, possamos trazer as nossas dúvidas, né, para serem sanadas. Então estamos na segunda parte do capítulo 1, cujo título é Entre os Dois Planos. Vamos fazer um breve resumo, né, para a gente recapitular então o que nós comentamos em breve tempo. Bom, nós vimos então que este capítulo trata basicamente, dentro do contexto onde ele se insere, né, do encontro, do estágio, vamos colocar entre aspas, que André Luiz faz junto aos instrutores Calderaro e Eusébio. Então, André Luiz se coloca à disposição, dado a oportunidade que ele tinha e dado ao fato de que uma parte da equipe que prestava assistência espiritual tinha então se dirigido para outras tarefas. Ele aproveita então essa oportunidade e segue com o assistente Calderaro e com o instrutor Eusébio nessas tarefas, né, de assistência espiritual e outras coisas que nós vamos ver a seguir. Inicialmente, esse local, esse ponto de encontro, que inicialmente nós citamos na aula anterior, ele se passa num local bucólico, num local, né, próximo aí junto à crosta terrestre, na verdade, onde há aí uma palestra, uma exposição do instrutor Eusébio, e quem participa desse encontro são encarnados que durante o sono físico desprendem-se parcialmente do corpo físico, né, o seu corpo espiritual, e se deslocam a esse local, sendo que são pessoas, são espíritos encarnados de diversas correntes espiritualistas e que estão ali naquele momento para tirar um proveito daquele momento e ter novos conhecimentos, fazerem novas reflexões. E o discurso ele precisa ser naquele momento bastante ecumênico, trazendo algumas informações relevantes para que esses espíritos, ao despertarem na matéria, eles consigam então continuar a sua jornada ao longo do dia, vivenciando aí os valores da alma e, obviamente, as provas e as necessidades aí do dia a dia em relação à matéria da melhor forma possível. Só que não são eles somente que estão por lá, também os recém-desencarnados, né? E com o intuito então, desse esclarecimento e desse processo de talvez iluminação espiritual através da fala do instrutor Eusébio. Na aula anterior também nós tratamos de assuntos relacionados ao sono físico, a sua importância e as consequências, e não vou me estender aqui porque nós já dedicamos um bom tempo a isso.
fizemos reflexões a partir das atuações de cada personagem do capítulo, né? Foi muito interessante, deu para ver que inicialmente o papel desempenhado, a boa vontade de André Luiz, o aproveitamento do tempo que ele tinha naquele momento, a postura do Eusébio e daí as nossas correlações com aquilo que encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o texto O Homem de Bem, né? Nós fizemos algumas reflexões. Então, nós tivemos aqui várias informações e fizemos algumas reflexões, né? Também como o desenvolvimento dos sentimentos mais nobres, né? O papel da responsabilidade de cada um nas tarefas, né? A maneira pela qual a gente pode desenvolver então valores da alma, como a sabedoria, a paciência, a tolerância, a amorosidade, e bem como também nós destacamos aqui a importância, a influência e o conhecimento do jogo das forças psíquicas, que aí nas demais aulas nós vamos ver como elas acontecem, como elas interferem na nossa vida e as demais consequências em relação a esse assunto. Bom, nós também já citamos algumas coisas aqui, então só para recordar que o perfil daqueles que assistiam à preleção, então havia naquele local 1.200 pessoas, 80% de aprendizes do templo espiritualista, né, boa parte nutriam fervorosa vontade de servir no plano divino, elevado potencial de virtudes, né, de forma a exemplificarem na vida terrena, na vida encarnatória, a boa vontade. Então, aqueles que para lá se dirigiam eram pessoas que tinham esses valores em si, que procuravam e buscavam esse conhecimento maior e, obviamente, também o desenvolvimento de suas virtudes. E, assim como todos nós, também tremem ou tremiam diante das tempestades naturais no caminho, né? E hesitam, como todos nós, nos círculos das provas necessárias, padecendo de desarmonias e muitas vezes de angústias. Necessitavam de amparo, e daí aquele processo também como uma forma de socorro, de amparo, de esclarecimento, já que também dão testemunhos de diligência na obra espiritualizante. Quer dizer, possivelmente levavam amparo através da tua conduta, através da forma de como agir no mundo, entendiam o quão é importante o processo de espiritualização, né? E da prática do bem. Vimos também, como diz André Luiz, aqui na verdade é uma fala de Calderaro: não lhes falece, porém, a assistência precisa a essas pessoas, né, esses espíritos que encarnados tinham então tinham o seu distanciamento do corpo físico. Então eles tinham assistência precisa. As instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas tarefas, as nossas esferas de ação, né? Então estavam abertos a receberem esse auxílio, esse amparo, para terem maior capacidade em servir. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. Nós já lemos isso na aula anterior, mas é importante a gente talvez destacar essa questão. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente devagarinho, como todo o processo de aprendizado, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras através de recordações imprecisas, né? Então veja quanta coisa nós podemos aproveitar durante o sono físico. Obviamente, devemos ter todo aquele preparo que comentamos na aula anterior. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Isso é André Luiz dizendo: estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera impregnada de aromas que o vento espargia em torno recordava-me o lar na terra contornado de seu jardim em noite cálida.
E aí uma reflexão que André Luiz faz: que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Né? Puxa, talvez, né, ele pensando, poderia ter aproveitado melhor, né, aquele momento em que eu estava na carne, né, no corpo físico, para talvez ter me esclarecido mais. Né? Veja que isso tem uma consequência muito importante, que é o aproveitamento, os valores e o cumprimento dos objetivos que todos nós assumimos antes do processo reencarnatório. Né? E veja o quão, às vezes a gente pode não pensar, né, e na correria da vida, dos acontecimentos, das tarefas, muitas vezes nós, ou a maioria de nós, passamos por aqui e a gente não para refletir sobre os valores, né, e os nossos compromissos que temos na presente encarnação. E ele faz essa reflexão, né? Aquele punhado de mortais, sob os raios da lua, afigurou-se-lhe a assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes numes. Quer dizer, havia toda uma oportunidade de refazimento, como nós vamos ver a seguir, de compreensão, de esclarecimento, de harmonia, né? Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam a existência daquela original aglomeração de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Né? Teriam a condição de talvez compreender o quão importante era aquele momento? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Desistiriam da caminhada, fraquejariam ou continuariam tendo força, fé, esperança e dedicação ao trabalho que lhes competiam? Calderaro, em resposta aos questionamentos de André Luiz, disse o seguinte: nossa comunidade de trabalho se dedica essencialmente à manifestação do equilíbrio. Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas ninguém jamais a impõe. Ela é fruto de tempo, de esforço, de evolução, e o edifício da sociedade humana, em o atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Bem atual para os tempos de hoje, né? Certo, não te surpreenderá se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. Né? Ela está em evidência, né? A ciência, o conhecimento, mas, por outro lado, ainda temos a parte dos nossos sentimentos ainda paralisados, ainda não conseguimos colocá-los de maneira mais adequada possível, de maneira em que esses sentimentos sejam basicamente voltados para o amor, para a fraternidade, para a harmonia. O progresso material atordoa a alma do homem desatento, continua. Estamos aí imersos ao progresso material, ao desenvolvimento de tecnologias, de satélites, etc, etc. E isso, obviamente, atordou o homem desatento. O desatento é aquele que não tem essa parte dos sentimentos, né? Essa parte da autoiluminação, da autoespiritualização, mais propensa a ser trabalhada. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. Haja vista a condição que nos encontramos no planeta atualmente. A civilização puramente científica
É um Saturno devorador e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. O acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. Lançou-me o olhar significativo e concluiu, isso o calderário André Luiz: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Foi aqui que paramos na aula anterior, não é? Então eu fiz questão para a gente poder rememorar algumas coisas, a gente fazer um breve resumo, e daí nós seguimos aí a continuidade desse capítulo. André Luiz dizendo: nesse momento, aproximou-se alguém dirigindo-nos a palavra. Era um solícito companheiro, informando-nos que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia o missionário, ladeado por 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude com que em geral imaginamos os apóstolos das revelações divinas, né? Com aquele aspecto mais envelhecido. Mostrava-se-nos com a figura dos homens robustos em plena madureza espiritual. Seus olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente qual simples colega. Veja a importância da presença em si. Quando a nossa túnica de luz, quando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos estão cada vez mais harmonizados junto aos sentimentos nobres, nós não precisamos nem abrir a boca, porque a simples presença faz com que aquele ambiente onde nós frequentamos, aquele local onde atuamos, a gente se faz um pouco mais de luz ali. E o próprio Cristo nos diz: vós sois luzes, né? Fazei-as a brilhar. Não é isso? Então, a presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham. E ante os fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores, então era um campo magnético protetor, apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé. Observando-o quase frente a frente, eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inexcedível. Lembra que nós abordamos a figura do Eusébio? Né? Novamente ele traz aqui a questão da bondade, a compreensão, a tolerância e a doçura, que são valores, né, que todos nós temos que desenvolver dentro dos nossos corações. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Então ele está falando da forma como ele se apresentava, né? Talvez a sua veste perispiritual, né? A forma como ela se apresentava naquele momento para aqueles que estavam ali. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Consolidada a quietude no ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. É a prece de Eusébio. Senhor da vida,
abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamos-te as fontes eternas, esperando confiantes em tua misericórdia. De nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti, somos frondes decepadas. Que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre, e antes de tudo, louvamos-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez. Dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, enevoados pelo sono da ilusão, para que divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim de percebermos o cântico de tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germens não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constituem adubo generoso, a floração de nossas sementeiras. Todavia, sem tua bênção, o suor elanguece e a lágrima desespera. Sem tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor, da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não as inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, robustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade, corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpram-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Essa é a prece do instrutor Eusébio, extremamente tocante, né? Fiz questão de lê-la por completo, mas agora eu queria que a gente fizesse algumas reflexões sobre ela, porque tem muitas coisas aqui para a gente refletir. Pode, vai. Eu me emocionei muito ao ouvir esse trecho que você expôs e me veio à mente a leitura do capítulo feita hoje, mais uma vez em casa, mas ao som de um CD, que é a gravação do nosso programa Diálogos Médicos com a doutora Marilene e Marco Antônio, durante 20 anos. E eu completava 10 anos, estamos completando agora 10 anos, junto do Marco. E esse livro foi por nós estudado em 2010 e causou realmente grande impacto em todos nós. E eu anotava muita coisa que a Marlene falava, e uma das coisas que está aqui anotada e que eu vou levar para falar para a nossa turma. Marlene comentou esse trecho junto com o Marco e ela disse: há necessidade do trabalho profícuo. Devemos pedir força para o trabalho, pois que a espiritualidade com certeza virá ao nosso encontro. Ela disse isso e o Marco, nesse trecho, foram os dois que falaram, e o Marco disse, como nós já sabemos, André Luiz nos coloca também, não há prece sem resposta, não há oração sem respostas, trazendo a força para a continuidade das nossas tarefas. Deveríamos então sempre recorrer à oração, mas que é necessário o investimento no trabalho, e não basta só o estudo,
mas que nós devemos confiar muito na espiritualidade que nos assiste, porque realmente eles não negam a ajuda que pedimos e necessitamos. Sim, com certeza. É o pedir e obtereis, não é? Pois é extremamente importante, e acho que quando nós nos reunimos para um estudo, quando nós temos essa oportunidade, né, várias questões são trabalhadas junto a nós, né? Com certeza, a cada instante, né, vem um sentimento, vem uma reflexão, e é esse clima muitas vezes de harmonia, de reflexão, de harmonia, a semelhança como eles se reuniam ou se reuniram naquele local, da mesma forma nós fazemos aqui, né? É como se fosse o sono desperto, né? Quer dizer, estamos bem aqui na vigília, né? Não precisamos estar aí dormindo, mas fazemos isso aqui de corpo presente, né? Estamos vibrando e querendo estar com essa assembleia. Pois é, mas aqui também é como se fosse, obviamente, a gente sendo, né, intuído, né, e trazendo essas reflexões. Agora, queria fazer algumas reflexões com vocês nos seguintes aspectos. Veja que aqui, né, ele começa a prece dizendo, né, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Quando nós estamos adentrando, quando estamos abraçando o nosso propósito, quando começamos a colocá-lo em prática, é natural que advenham as adversidades. É natural que as resistências, os bloqueios, isso mexe com os nossos sentimentos. A gente começa a questionar e começa a, muitas vezes, até ter que renunciar a determinadas coisas, determinadas tarefas em prol daquele trabalho, daquele estudo. E aí é isso que faz a gente, muitas vezes, dar um salto quântico em termos de consciência e em termos de renovação dos nossos sentimentos. Então, precisamos, né, sempre meditarmos sobre o nosso propósito aqui, né, para que a gente possa penetrar o caminho da luz interior, na nossa casa interna. Somos filhos de Deus, ainda escravos nos círculos restritos, ainda apegados à questão da materialidade, ao orgulho, à vaidade, aos interesses outros, né, que todos nós trazemos, não só dessa vida, mas de outras, e que estão muito arraigados ainda dentro de nós. Mas à medida em que vamos penetrando o caminho da luz, vamos nos livrando de sentimentos, de concepções, de ideias que nos escravizam. A seguir, né, ele destaca que somos herdeiros da imortalidade, deixando claro de que há sobrevivência, né, além da matéria, da alma e do espírito, e que nós buscamos em fontes eternas. Quais são essas fontes eternas? Nos conhecimentos das tradições das diversas religiões, né, trazidas aí em diversos tempos da própria humanidade, esperando confiantes em Tua misericórdia. Todos nós precisamos da misericórdia do Pai, mas precisamos também agir com misericórdia. De nós mesmos nada podemos, quer dizer, sozinho a gente não vai muito longe. A gente precisa realmente ter a confiança e a sintonia com o mais alto para que a gente vença essas dificuldades e que a gente vença a nós mesmos. Unidos, então, ao Teu amor, somos condicionados aos gloriosos. Somos condicionadores gloriosos de Tua criação interminável. Uma outra ideia, uma outra concepção que ele traz, quer dizer, essa ideia, né, de que Deus não para, de que o universo está em constante... Continuadores. Somos continuadores gloriosos. Obrigado pela correção.
somos alguns então milhares, milhões, bilhões neste campo terrestre. E aí mais para frente ele diz, né, dilatado-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos enevoados pelo sono da ilusão. E aí eu pergunto para vocês, como é que, né, como se dá essa ilusão? Estamos muitas vezes iludidos de que forma? Ou através do quê? E aí em uma mensagem que consta no livro Ideal Espírita, Psicografia do Chico, pelo Espírito Sheila, ela nos traz o seguinte, e aí é um comparativo, né, que eu queria trazer a vocês, para que a gente reflita, de que muitas vezes estamos enevoados pelo sono da ilusão, quando nós estamos apegados a alguns sinais, que ela considera como 10 sinais vermelhos, que pode também abrir caminhos para a auto-obsessão e a obsessão em si, de um espírito sobre nós, ou de nós junto aos espíritos. Então ela diz que há 10 sinais vermelhos no caminho da existência, indicando queda provável na obsessão, onde nós nos iludimos. Quando entramos na faixa da impaciência, quando acreditamos que a nossa dor é a maior, quando passamos a ver ingratidão nos amigos, quando imaginamos maldade nas atitudes dos companheiros, quando comentamos o lado menos feliz dessa ou daquela pessoa, quando reclamamos apreço e reconhecimento, quando supomos que o nosso trabalho está sendo excessivo, quando passamos o dia a exigir esforço alheio sem prestar o mais leve serviço, quando pretendemos fugir de nós mesmos através do álcool ou do entorpecente, e eu também acrescentaria aos vícios de toda espécie, quando julgamos que o dever é apenas dos outros, então toda vez que um desses sinais vem a surgir no trânsito de nossas ideias, a lei divina está presente, recomendando-nos o socorro da prece ou da luz do discernimento, né? Então são alguns sinais, né, que a gente precisa estar sempre atento, para que a gente possa ter maior vigilância, e com oração, com fé, a gente possa então começar a trabalhar e renovar esses sentimentos, essas ideias dentro de nós. Mais para frente, ele coloca, né, em sua prece, fecunda-nos o solo interior para que os divinos germens não pereçam. E aí em mente, durante a preparação do nosso estudo, me veio em mente a questão, deixa eu abrir aqui o livro, que é a parábola do semeador, né? Então veja que dentro desse contexto da prece do Eusébio, nós podemos e temos aí o próprio conhecimento, a própria informação, a própria parábola do semeador como exemplo, né, de que ao pedirmos que sejam fecundados em nós o solo interior, de tal forma que esses divinos germes não pereçam. E como é que a gente faz isso? Como é que a gente faz com que esses germes deem frutos, né? E eles não caiam, por exemplo, né, num solo pedregoso, não caiam junto aos espinhos, né? E a reflexão é essa, é de que todo aquele que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, o espírito maligno vem e arrebata o que havia sido semeado em seu coração. É aquele que recebeu a semente ao longo do caminho. Porque na parábola o semeador ele sai a semear e ele vai deixando as sementes caírem em diversos terrenos. Aquele que recebeu a semente no meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe na hora mesmo com alegria, mas ele não tem em si raízes e não está senão por um tempo. E quando sobrevêm os obstáculos e as perseguições por causa da palavra,
a toma logo como um objeto de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre os espinhos é o que ouve a palavra, mas em seguida os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam em si essa palavra e a tornam infrutífera. Mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, que lhe presta atenção e que dá fruto, e rende 100, ou 60, ou 30 por um. Né? Então veja que também a prece do instrutor também nos faz refletir, né, sobre os frutos que temos, ou que deveríamos nos esforçar para poder colher, fazendo com que as nossas ideias, os nossos sentimentos, né, possam realmente ser depositados, né, num solo fértil. E um solo fértil, como todos sabem, precisa de água, precisa de trocar a terra muitas vezes, acrescentar lá o nitrogênio, acrescentar várias outras substâncias, precisa do sol. E o que isso figura para nós? É a necessidade do nosso esforço, né? A necessidade do trabalho. Daí não foi à toa que ao longo deste próprio capítulo ele diz, né? É preciso trabalhar, é preciso se esforçar, né? É preciso suar. Né? Vejam como é muito próximo dessa reflexão. Nesse trecho que você está falando, acrescentou que é uma questão de escolha, não que nós fazemos conforme essa situação das grandes massas que estão permanecendo ainda distanciadas da luz espiritual, por esse Saturno devorador que vem nos cobrar uma aceleração, né, da nossa capacidade mental. Então, daí o agravo das nossas obrigações no setor da assistência. Quer dizer, a espiritualidade está respondendo a esse compromisso do auxílio que fazemos, que pedimos através da prece, da oração. Porque ele diz, o acaso não opera prodígios, e qualquer realização há que planejar, atacar, por a termo, para que o homem físico se converta em homem espiritual. O milagre exige muita colaboração da nossa parte. Aí a doutora falou que são as nossas escolhas. O nosso livre-arbítrio, né? Em questão. E aí essas reflexões ao longo da prece, né? De maneira não só comovente, mas obviamente nos chamando a atenção, né? Para aquilo que podemos realizar em nosso proveito e também em proveito dos semelhantes. E aí André Luiz continua: finda a comovente rogativa, o orientador baixou os olhos nevoados de pranto, e então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível altura uma claridade diferente caía sobre nós, em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas lá fora. Então aqui ele destaca, né, o que aconteceu, qual foi o efeito da prece, né, naquele local. Né? Então quando dentro da casa espírita e quando dentro do próprio Evangelho, quando a gente começa a estudar a importância da prece, da oração, da realização do Evangelho no lar, da importância do preparo para o sono físico, da importância da prece quando nós iniciamos o nosso dia, quando, né, realizamos as nossas atividades, é para que a gente possa criar, isso é físico, isso não é só uma questão de fé que a gente só coloca meio que lá em cima, sabe? Mas é uma questão física. Talvez, embora a gente ainda não tenha os recursos tecnológicos para identificar, mas através da mediunidade e através das descrições, isso em vários livros, etc., a gente tem esse conhecimento, e ter esse conhecimento facilita a gente entender o porquê e o que resulta, né? Então fica muito mais fácil para a gente agir de uma maneira diferente.
permitam uma colocação. Eu gostaria de fazer um adendo, que veja, nós tivemos aqui uma prece, não é uma prece decorada, é uma prece espontânea. Então, vamos colocar na nossa cabeça que nós não precisamos ficar aqui, puxa, tem que decorar o Pai Nosso, tem que decorar aquela prece, aquela. Não, é o coração que tem que falar. Porque se ele fala, eu tenho uma historinha que eu conto para todos há muito tempo. Vocês já estão cansados de ouvir. Aquele indivíduo no interior, muito assim, ele era cauteloso, tinha vergonha, ele ia para a igreja, chegava lá, abria a porta assim, oi Jesus, eu sou o Zé, e ia embora. Vinha do sítio para a cidade, lá, muito cuidado, Jesus, eu sou o Zé. Morreu o Zé, está ele andando na espiritualidade, ô Zé, ele olhou para trás, eu sou Jesus. E nós, com as nossas preces decoradas, será que Jesus vai nos receber? Tomemos este exemplo, é o coração que tem que falar, meus amigos. Ignoto o encantamento, e aí ele continua, fizera-se em minha alma. Ao contato dos eflúvios divinos, reparei que minhas forças gradualmente serenavam em receptividade maravilhosa. Veja o processo de harmonização, processo de serenidade que a prece nos auxilia. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a ventura transpareciam de todos os rostos voltados estáticos para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser. Veja que aquele momento, com a espontaneidade, como Maida colocou, através da prece, o sentimento, junto às palavras, a energia, a intencionalidade, daquilo que vamos fazer, orar, pedir, agradecer, o quanto isso é importante, a ponto de ser banhos de energias renovadoras, calmantes. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do Espírito. E, antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Aí eu fico imaginando todos aqueles seres, encarnados ou desencarnados, ali presentes, que eles provavelmente da mesma forma tiveram, talvez alguns, não todos, mas essa mesma impressão de tranquilidade, de serenidade, de ligação com o mais alto, porque no nosso dia a dia nós somos constantemente bombardeados ou estimulados para que a gente faça 1000 coisas no dia a dia. É uma tarefa que você tem manualmente a fazer, ou no computador, ou no telefone, ou etc, cuidar do filho, etc. E aí, na verdade, a gente não para, na verdade, para ter um momento onde a gente faz uma prática de autocuidado, que é a prece, de uma leitura. E veja o quanto esse recurso a gente pode utilizar a qualquer momento. Então, que a gente possa, cada vez mais, nos conscientizarmos da importância da prece e tê-la como um recurso fundamental nas nossas vidas. E é isso, nós finalizamos o primeiro capítulo do livro No Mundo Maior.
Algum comentário? Ainda nós temos 10 minutinhos. Então, acho que a gente poderia abrir para algum comentário, para alguma pergunta, para alguma reflexão. Pode comentar? Sim.